Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver de uma maneira mais detalhada e mais aprofundada como plotar gráficos bidimensionais, ou seja, fazer gráficos mais estilizados, mais bonitos, mais apresentáveis. E para isso nós vamos utilizar a ferramenta do Octave. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para plotar um gráfico aqui no Octave é declarar o meu vetor de valores do eixo X, ou seja, declarar os valores da minha variável independente. Existem duas abordagens básicas para se criar um vetor aqui e, bom, a primeira é declarar um vetor da seguinte forma. Eu vou declarar aqui um vetor chamado x, tá? Eu quero que ele varie de menos 2π até 2π. Então, vou escrever aqui menos 2 vezes π, 2 pontos, 2 vezes π. Apertando Enter, ele cria aqui um vetor que vai de menos 2π, que é menos 6,2832, e como eu não determinei nenhum intervalo, aqui nenhum passo, ele vai variar de 1 em 1. Note que ele não vai chegar em 2π exatamente, porque não, se você somar 1 aqui, vai passar do valor de 2π positivo. Tá? De qualquer forma, o vetor foi criado, então ele está aqui, nome x, da classe ou do tipo double. A dimensão dele são 3 elementos, ou seja, uma linha por 13 colunas, então 3 elementos nesse vetor, e aqui o valor dele, né, a variação dele, tá ok? Ou seja, ele começa em menos 6,28 e ele vai até 5,71, tá ok? Bom, mas eu quero um vetor que tenha mais pontos dentro dele, né? E varie nesse intervalo. Então eu vou colocar aqui mais 2 pontos, né? E vou colocar um intervalo de 0,1. Tá? Apertando Enter, esses valores aparecem aqui na tela. E aqui agora atualizou o meu vetor x. Agora tem 126 elementos. E aqui ele mostra que é de menos 6,28 até 6,21, de 0,1 em 0,1, que aqui é o intervalo no meio. Tá? Se eu simplesmente, se eu não querer que apareçam esses valores aqui na tela, né, para não ficar sujando muito aqui a minha janela de comandos, eu posso simplesmente colocar 2 pontos aqui na frente do comando e esses valores não vão ser escritos aqui, mas de qualquer forma, ainda assim o valor aqui da variável vai ser atualizado. Tá? Então, bom, eu vou utilizar agora a segunda abordagem de criar um vetor, que é chamando a função linspace. Tá? Então aqui eu vou, da mesma forma, eu vou declarar o meu intervalo, menos 2 vezes π, tá? 2π. Né? Então esse é o intervalo. E agora eu quero falar quantos pontos tem que ter dentro desse vetor. Eu quero que tenha 100 pontos. 100 pontos está bom para mim. Tá? Então esse é o intervalo. E essa função linspace, ela vai se dar o trabalho de calcular qual que é o passo correto, qual que é o intervalo correto para que caibam 100 elementos dentro desse vetor. Tá? Incluindo já esses extremos aqui exatamente. E essa função, o nome dela linspace, não é à toa, né? É um espaçamento linear entre os valores. Dando Enter aqui, eu tenho agora uma função double, né, com exatamente 100 elementos, e aqui vão sendo mostrado alguns dos valores, não são mostrados todos. Ok? Então, com base nesse x, agora eu vou plotar as minhas outras funções. Então agora, eu vou limpar aqui minha janela de comandos apertando Ctrl L, ok? E então eu vou criar 4 funções diferentes. Primeiro uma função chamada y, que vai ser um seno de x, ok? Note que quando eu crio y em função do x, e esse x é o vetor que eu já havia criado anteriormente, ele também tem 100 posições, 100 elementos na verdade, porque ele calcula o seno de x para cada um dos valores do vetor x, ok? Então eu vou declarar outra função chamada z, que vai ser uma exponencial de x. Vou criar uma função h, que vai ser um cosseno de x. E vou criar uma função g, que vai ser uma parábola, e ela vai ser 0,2 x vezes x menos 1. Menos 0,9, só para ficar diferente. Tá? E aqui, para quem já sabe um pouco da ferramenta, sabe que tem um erro, e quando apertar Enter, ele vai dar um erro, né? Então ele deu um erro de sintaxe aqui nessa posição, e na verdade
tinha 2 erros aqui. Deixa eu botar um vezes aqui. Ele vai dar um erro no operador de multiplicação. E é justamente esse operador de multiplicação aqui que está multiplicando o x, né? X vezes x, que seria um x ao quadrado, né? Ele tem um erro aqui. Por quê? Aqui é uma multiplicação de vetor por vetor. Eu não estou especificando quais elementos do primeiro x aqui é para multiplicar por quais elementos do segundo x. Então, eu devo especificar da seguinte forma: como eu quero que o primeiro elemento desse x seja multiplicado pelo primeiro elemento desse, o segundo elemento desse seja multiplicado pelo segundo desse, e assim por diante até o último elemento, já que eles são o mesmo vetor, logo eles têm a mesma quantidade de elementos, então eu boto um ponto aqui antes do sinal de multiplicação. Isso quer dizer que ele vai fazer uma multiplicação entre vetores ponto a ponto ou elemento a elemento, ok? E agora ele criou aqui os valores da minha parábola, tá ok? E, bom, agora eu posso começar a plotar, né? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é fazer um plot simplesmente escrevendo plot y. Bom, como y tem 100 valores, ele vai plotar a função seno de x, né? Porque foi a função que eu defini aqui, só que dos valores 1 até 100, porque esse vetor tem 100 posições. Se esse vetor tivesse 145 posições, ele plotaria esses valores dentro de y de 1 até 145, né? Ao longo do eixo x. Então eu vou apertar aqui, né? Enter, e aqui ele vai aparecer, né? O vetor aqui de 0 até 100, né? Na verdade de 1 até 100, que a gente pode olhar aqui, vou dar um zoom, e a gente pode ver que ele começa em 1, né? Ok? Mas não é isso que a gente quer que ele varie de menos 2π até 2π, tá? Então, vou escrever x, vírgula, y, ok? Bom, e agora esse plot aparece aqui, correto? Bom, eu vou dar uma diminuída aqui nessa janela. Vou colocar o meu plot aqui. E note que o gráfico está bem feinho ainda, tem uns espaços sobrando aqui, a linha está fina, né? Não tem nome no eixo X, não tem nome no eixo Y, e tudo isso a gente vai aprender a estilizar agora durante esse vídeo, tá? Então, vamos supor que eu queira plotar a função do cosseno, né? Que é h. Então, eu escrevo aqui plot xh, tá? Então, sempre eu vou usar o vetor x como base, né? Para o meu eixo x. E então, plot xh. E aí ele plota, né? Na verdade ele replotou aqui a função cosseno, né? O vetor h. E o vetor que eu tinha plotado antes, o y, ele sumiu, tá? E se eu tentar voltar aqui com o y, né, apertando Enter, o cosseno some, né, e reaparece o seno. Se eu quiser segurar na tela, né, no gráfico, ali na figura, né, essa janelinha que a gente chama de figura, né, olha aqui o título, eu vou dar uma chamada de hold on, né, que é uma função que vai segurar esse gráfico aí na figura, na janela da figura, para eu poder plotar a função h junto. E aí, quando eu ploto, ó, ela já aparece em outra cor, né? Então veja que por default, né, por padrão, o Octave ele plota as funções como linhas contínuas, que na verdade não são linhas contínuas, na verdade são vários pontos que ele interliga por linhas, então dá a impressão, né, como eu tenho 100 pontos aqui, dá a impressão que é uma linha contínua, mas se eu tivesse poucos pontos você ia ver uma coisa toda reta assim, né? E por linhas contínuas finas, né, como a gente pode ver aqui, ele vai trocando as cores já automaticamente à medida que a gente faz uma plotagem, ok? Bom, eu posso ativar a grade, né? A gente não tem muita referência aqui porque não tem aquelas linhas verticais e horizontais para a gente se orientar. Então eu posso chamar o comando grid on, tá? E aí eu tenho agora linhas de referência aqui para poder comparar um pouco essas imagens. Bom, esses gráficos na verdade, né? E se eu quiser que essas linhas sejam mais, vamos dizer, mais detalhadas, mais próximas uma da outra, né? Eu posso chamar a função grid minor on, ok? E aí eu tenho uma definição maior nessa grade, tá? Eu também posso desligá-las fazendo grid minor off,
ok? Ele volta pro que estava antes, e eu também posso desligar a grade no modo geral, fazendo assim, tá? Mas eu vou ligar aqui direto a minor, tá ok? E deixar ela assim, ok? Outra coisa que eu posso fazer é ajeitar, né, os eixos, né? Então, note que tá sobrando um espação aqui, tá ok? E eu quero ajeitar isso, eu quero que isso se mostre melhor. Mas antes disso, né, eu vou plotar aqui a função z, que é a minha exponencial. Então, x por z. E agora, olha só que bagunça que virou. Mal dá para ver o seno e o cosseno aqui, que varia de -1 até 1, né? E a exponencial cresce muito, né? Ela vai até além aqui de 500, né? Beira 600. Então, eu vou ajeitar os eixos chamando o comando access, tá? E vou colocar aqui, primeiro, o intervalo no eixo x, menos 2 vezes π, 2 vezes π, e o intervalo no eixo y, tá? Esse intervalo no eixo y eu vou colocar de menos 1.2, 1.2 até 2, ok? Então, x varia de menos 2π até 2π, e o eixo y vai ser mostrado de menos 1.2 até 2. E aí, beleza, olha só, agora eu tenho aqui a exponencial aqui, eu tenho o seno em azul e o cosseno em vermelho, de uma forma muito melhor, tá? Eu tô achando essa grade um pouco fina demais, né? Muito pequena, então eu vou só fazer um grid on aqui. Assim fica melhor. Beleza, galera? Bom, até o momento eu estou plotando gráficos através de vetores, mas eu também posso fazer isso através de matrizes. Então vamos ver. Eu vou dar um comando aqui, close, né, para fechar a janela da figura. Eu simplesmente poderia clicar aqui, mas eu posso chamar esse comando close. E se eu tiver mais de uma janela aberta, eu posso chamar o comando close all, tá? Então eu vou dar o comando close para fechar a janela. E aí eu vou criar uma matriz chamada A, tá? E dentro dessa matriz eu vou colocar os valores dos vetores x, não, na verdade y, h e z dentro dessa matriz. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer do modo errado, eu vou colocar aqui o vetor y, vírgula h, vírgula z, ok? E aí eu vou ter uma matriz aqui, né, que na verdade não é uma matriz, virou um vetor, porque eu separei esses vetores aqui por vírgula. Então, o que o Octave fez aqui foi concatenar esses vetores, ou seja, colocar um após o outro, né, concatenou esses vetores. Eu não quero isso, eu quero que cada vetor deste seja uma linha da minha matriz, ou seja, eu quero formar uma matriz 3 linhas por 100 colunas. Então, vai ser separado por ponto e vírgula, e aí a gente vai ter a nossa matriz agora 3 por 100. E para plotar isso, ou seja, é uma forma mais rápida de plotar, né, essas três funções ao mesmo tempo, né, de uma vez só, eu vou plotar aqui x pela matriz A, ou seja, cada linha da minha matriz A vai ser plotada por x. Tá? Então a primeira linha vai ser, todos os valores dela vão ser plotados por x, a segunda linha por x e a terceira linha por x. Note que, obviamente, elas têm que ter a quantidade de colunas dessa matriz, tem que ter a quantidade de elementos de x. Óbvio, para isso aqui dar certo. E aí eu trago para cá de novo, né? E aí aquele mesmo probleminha, eu vou chamar aquelas funções para organizar aqui, grid on, e a função access para já organizar aqui mais rápido. É só clicar 2 vezes, mas eu também posso escolher qualquer função, copiar, vir aqui e dar um Ctrl V, né? E a função vai aparecer aqui. Bom, agora o que eu quero mostrar para vocês é como plotar um ponto nesse gráfico. Vamos supor que eu tenha um ponto de interesse nesse gráfico e eu queira marcá-lo, né? E inclusive adicionar um texto a ele. Bom, eu quero marcar esse ponto aqui, que é onde a função cosseno encontra com a função exponencial, que é no ponto na coordenada 0 em x e 1 em y, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um px, que é um ponto em x, e ele tem um valor de 0, ok? E aí, ele aparece aí, o valor dele, e um py, né? Que é a coordenada em y, que tem o valor 1, ok? E aí eu vou plotar esse ponto.
Só que antes, não vou plotar esse ponto da função convencional, assim, plot px por py. Na verdade, vai ser dessa forma, mas aqui, antes, eu vou colocar um manipulador, uma variável que vai ser um manipulador desse ponto, porque logo após eu vou querer apagar esse ponto. Então, eu tenho que ter uma variável que manipula esse ponto para poder apagá-lo posteriormente. Se eu apertar Enter aqui agora, esse ponto vai ser plotado, mas eu não vou conseguir apagar ele de uma maneira simples, tá? Vai dar um trabalhozinho bom. Então, eu vou criar aqui ponto underline h. Recebe o plot. Essa função aqui, plot, ela vai ser executada normalmente, mas ela vai jogar um valor aqui dentro dessa variável, que é o manipulador. O h aqui vem de handle, tá? Que é do inglês manipulador. Então, eu vou dar aqui o Enter, e aí, opa, fiz besteira, né? Veja que não deu hold on, e aí eu apaguei o gráfico anterior. Então, eu vou aqui de novo plotar aqui a minha matriz, dar o grid on, ajustar aqui a grade, e agora eu vou dar o hold on, né? Opa. Row hold on. Pronto, e agora posso plotar o meu ponto, beleza? Beleza, plotei, mas cadê o ponto aqui, né? Não dá para ver o ponto ficou muito pequeno. E olha só, esse valor foi jogado dentro daqui da variável, né, de manipulação, mas esse valor não me interessa, ele é simplesmente para manipular. Bom, não dá para ver o ponto. Eu poderia simplesmente plotar novamente um ponto maior por cima dele, mas assim, eu vou ficar plotando objeto, um objeto gráfico em cima do outro, isso não é muito bom. Eu vou dar um delete aqui, tá? Delete ponto h, tá? E aí eu vou apagar o ponto que tá lá, né? Não dá nem para ver, mas eu apaguei ele, tá? Podem acreditar. E aí eu vou plotar esse ponto novamente, tá? Só que agora eu vou colocar aqui um parâmetro chamado OK. Não é OK não, tá? Esse O, ele simboliza um círculo, ou seja, esse ponto vai ser plotado como um círculo, e K é a cor. Tá? K significa black, né? Então eu posso colocar também R de red, né? Que é vermelho, G de green, verde, B de blue, pode ser M de magenta, C de ciano, Y que é yellow, né? Amarelo e assim por diante. Eu vou deixar preto mesmo e aí vou dar um plot. E aí agora a gente vê aqui o gráfico, né? No gráfico o círculozinho preto, mas esse círculo ele não tem ainda preenchimento, tá? Então eu vou agora, né, evoluir esse ponto, né? E deixa eu ver aqui, cadê o comando de apagar? Bom, vou apagar o ponto. E aí ele sumiu daqui, né? Porque eu apaguei ele. Bom, agora eu vou plotar esse ponto novamente e vou adicionar um valor aqui chamado, um parâmetro, na verdade, isso aqui a gente chama de propriedade, tá? É uma propriedade chamada marker, na verdade, marker face color, ou seja, é o valor de preenchimento, tá, desse ponto. Eu também poderia adicionar um valor chamado marker edge color, que na verdade é o contorno do círculo, né, o valor, a cor da borda dele. Mas aqui, como eu vou deixar preto mesmo, né, então vai ser o marker face color. E aqui na frente eu adiciono o parâmetro que eu quero que também seja preto, então a letra K para simbolizar a cor preta. E aí eu plotei esse ponto e ele agora aparece aqui preenchido no meu gráfico. E posteriormente eu quero adicionar um texto a esse ponto, tá? Então eu vou usar a função text, tá? E aí eu boto a posição desse ponto, ou desse texto, onde é que esse texto vai aparecer, então 0,1, e aí entre aspas simples ou aspas duplas também eu posso colocar o texto, né? Então eu vou colocar aqui, this is a point. Beleza? E aqui, claro, eu vou botar um manipulador também, porque eu vou querer, talvez, né, apagar esse texto, né? Então, texto underline H, que é o manipulador, o handle do texto, tá ok? E aí eu dou Enter, e aí, ó, ele apareceu aqui, mas se vocês verem, ele tá meio em cima do ponto, né? Porque eu botei exatamente a coordenada 0, 1 aqui. Então, eu vou apagar o ponto, né? Ponto não, o texto underline H, tá? Apaguei o texto e vou replotá-lo,
tá? Aqui eu também poderia ter botado px ou ipy, né? Que foram essas duas variáveis aqui que eu criei, que simbolizam os pontos, né? E aí eu vou botar um leve incremento aqui, ó, mais 0.05, acho que vai estar bom. Vamos testar aqui, mais 0.05. Eu acho que vai estar legal para esse texto ficar um pouquinho deslocado, ele não ficar em cima do ponto. E aí dei Enter, ó, e ele ficou já deslocado aqui, ficou numa posição muito boa, beleza? Vou aqui então ampliar, e olha só que legal, o gráfico já ficou bem legal, já tem um ponto, já tem um texto. Eu também poderia adicionar um texto através dessa função aqui, né? Inserir texto. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, e falar, né? Um texto qualquer. E aí dava OK. E aí o texto aparece aqui nessa posição, mas eu não tenho controle sobre ele, não tenho como clicar aqui em cima dele e, né, aqui na verdade vai criar outro, mas eu não tenho como selecionar esse texto aqui para apagar ou editar, então fica complicado, tá? Vou fechar aqui a janela, tá? Vou limpar aqui a minha janela de comando e a gente vai partir para a próxima. Bom, há também uma maneira de plotar os gráficos, mais de um gráfico, de uma só vez, utilizando uma única linha de comando. Então, eu vou criar aqui, né, um manipulador para o plot underline h. Ele vai receber, né, a função plot. Ok, e aí primeiro eu vou plotar o vetor y daquela forma convencional e vou falar que eu quero que ele seja, na verdade, aqui plotado com uma linha contínua na cor vermelha. Então o hífen, né, ou o sinal de menos aqui, ele simboliza que, né, indica a função plot que eu quero que esse gráfico seja plotado com uma linha contínua, sólida, né, e na cor vermelha, tá? Só que eu também quero que apareçam pontos, né, marcadores em cada uma das amostras do vetor y, né? Lembra que o vetor y aqui ele tem 100 amostras, 100 elementos. Eu quero que um marcador apareça em cada um desses valores para eu saber onde eles estão, tá? Então eu vou colocar aqui marker, beleza? E eu quero que apareça um círculo, um círculo sem preenchimento em cada um desses pontos. Só que eu quero que eles sejam preenchidos, então eu vou colocar marker face color, beleza? E aí vermelho, tá? Note que essas propriedades aqui de modificação de estilização, elas aparecem sempre aos pares. Então estou falando que o marcador vai ser um círculo sem preenchimento, e depois eu falo que o preenchimento desse círculo, desse marcador, vai ser da cor vermelha, então sempre aos pares, beleza? Bom, posteriormente eu vou plotar minha função h, tá ok? Deixa eu tirar o espaço aqui, que talvez não caiba na linha completa. h, e aí eu quero que essa função seja plotada com uma linha tracejada na cor azul. Então, dois hífens, ou dois sinais de menos, indica que essa linha vai ser tracejada, tá? E eu quero modificar a grossura dessa linha. Eu quero que ela seja um pouco mais grossa do que aquele padrão que o Octave já plota. Então, eu vou colocar o parâmetro aqui, line width. Vou mexer nessa propriedade. Vírgula, o valor. Não precisa de aspas. Vou colocar só 2, tá? E posteriormente eu coloco o xz. Eu vou plotar a função z posteriormente, tá? Aqui eu vou querer que ela seja plotada com asteriscos, ou seja, não vai ter linha, tá? Vai ser só asteriscos em cada um daqueles 100 pontos, e na cor amarela, yellow, tá? Esse asterisco aqui, né? Note que eu coloquei aqui um asterisco, aqui um tracejado, aqui uma linha sólida. Esse asterisco aqui pode ser qualquer coisa do tipo, 2 pontos, vai ser uma linha pontilhada. Se eu colocar um P, vai ser um pentagrama, que é uma estrelinha de 5 pontas. Um H de hexagrama, que aí seria uma estrela de 6 pontas, tipo a estrela de Davi. Poderia colocar um S de square, seria um quadrado. Poderia colocar um D de diamond, que aí seria um losango, que parece o naipe de ouros, né, do baralho. Mas eu vou deixar um asterisco aqui mesmo, tá ok? Na verdade, eu vou botar um diamond aqui só para ver, tá? Bom, e é isso. Vamos plotar aqui para ver o que acontece. Deixa eu trazer para cá o gráfico. Beleza. E aí eu vou dar o Glue Down. E aí ajustar os eixos. E aí, deixa eu aumentar aqui. Vou ter que fazer de novo. Opa. O Axis. E aí, beleza. Então note aqui que o seno ele tá
contínuo, uma linha contínua, mas também tem os marcadores vermelhos, os círculos vermelhos preenchidos, né, em cada uma daquelas 100 amostras. O cosseno está com uma linha um pouco mais grossa, se você comparar aqui, ó, está com uma linha um pouco mais grossa e tracejada, e a exponencial está aqui com asteriscos amarelos, tá ok? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, né, só para pegar um gancho, bom, eu posso apagar esse gráfico aqui da figura, né, da janela da figura, sem usar o delete. Eu posso simplesmente mexer na função set, né, que é uma função que seta uma propriedade. Eu coloco o nome do manipulador, que é o plot underline h. Eu vou mexer na propriedade visible, né, que é visível, visible, e aí eu coloco o valor off nela. E aí eu, apaguei. Só que o grande lance aqui é que eu posso voltar, né? On, ele volta, né? Se eu der o delete, né, o delete, eu apago aqui plot underline h, né? E aí pronto, acabou-se, não tem mais como voltar, entendeu? Então, mais uma vez aqui eu vou fechar, vou dar um Ctrl L. Pessoal, e antes que eu me esqueça, deixa eu complementar uma coisa aqui a respeito desse parâmetro visible, tá? Bom, eu vou pegar aqui a função que eu tinha acabado de plotar em uma única linha, né? Utilizando o manipulador. E olha, eu plotei 3 gráficos, né? Deixa eu trazer o gráfico aqui de volta para a tela. E olha só, eu plotei 3 gráficos, y por x, h por x e z por x. Coincidentemente, eu recebi 3 valores aqui no meu manipulador, tá? Eu vou utilizar aqui o axis, na verdade, para reorganizar aqui, dar o grid on. E beleza, olha só, eu posso utilizar, apesar de eu ter plotado as 3 funções na mesma linha de comando, eu posso manipulá-las, né, com o parâmetro visible, independentemente, porque eu tenho um valor para cada uma. Então, olha só, se eu colocar aqui set plot underline h visible off. Bom, aqui eu vou manipular todas as 3 funções de uma vez só. Então eu venho aqui e coloco 1. Quem foi a primeira função aqui, né, em ordem, né, na ordem de escrita da esquerda para a direita, óbvio, que eu plotei foi a y. Então se eu fazer isso aqui, tá, eu vou tornar essa função invisível no gráfico. Opa, tem que ser entre aspas aqui. E olha só, o seno some. E eu posso voltar com ele on, né? E da mesma forma eu posso fazer com a 2, né? Que aí seria o cosseno. E também posso fazer com a 3, que seria a exponencial. Beleza? Então limpamos a janela e agora vamos à plotagem definitiva do nosso gráfico. Vamos utilizar todos os recursos de estilização que a gente aprendeu e mais alguns, tais como um título para o nosso gráfico, para a nossa janela, labels para o eixo X e o eixo Y, uma legenda que a gente vai descrever o que cada gráfico representa de acordo com a sua cor, para a gente poder identificar cada gráfico, ok? E também vamos reforçar o eixo X aqui em 0 e o eixo Y também, para a gente ter uma referência melhor, saber quais são os eixos principais e saber onde que é a nossa origem, beleza? Então vamos lá, vamos recriar do começo, vamos replotar aqui aquelas 3 funções. Tá? Habilitar a grade, ajustar os eixos, e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um título nessa imagem, tá? Eu vou criar aqui um manipulador chamado H. Vamos criar sempre o hábito de trabalhar com manipuladores quando a gente for inserir objetos gráficos na nossa figura, porque caso a gente venha fazer alguma coisa errada, a gente pode apagar. Simplesmente a gente também pode ter a manipulação de deixar visível ou não, né? Então vamos lá. Title, entre aspas, simples. Eu vou colocar o título, né? 3 funções elementares.
ok? Vai ser assim mesmo, sem cedilha, sem tio, sem acento nenhum, tá? E vou colocar aqui o parâmetro font size, vou mexer nesse parâmetro font size, ok? Vou colocar o tamanho 20, que é o tamanho da letra, beleza? E aí agora eu já tenho um título na minha figura, beleza? Vou agora mexer no label do eixo X, então xlabel h, então também chamo a função chamada xlabel, tá? Entre aspas eu vou colocar aqui o nome desse label, vai ser tempo em segundos. E também vou mexer no parâmetro font size dele. E vou colocar também um valor 20, ok? E embora o tamanho das fontes seja o mesmo, 20, o label aqui não vai aparecer com o mesmo tamanho do título, tá? Ele não vai aparecer em negrito, vai ser um pouquinho menor, vai dar para notar isso aí, beleza? Aqui. E também vou fazer a mesma coisa para o eixo X, tá? E aqui vai ser para o eixo Y, na verdade, agora. Aqui vai ser força em kilonewtons. E tudo isso é apenas ilustrativo, tá? Eu tô colocando isso aqui da minha cabeça só para ilustrar. Bom, Y-label, beleza? Força em kilonewtons, ok, beleza? E agora a gente vai trabalhar com a legenda. Então eu vou criar também aqui um handle para legenda e vou chamar a função legend. E olha só, agora aqui temos que observar uma coisa. Quando a gente plotou aqui o gráfico, né, através dessa linha de comando, a gente já viu que tem uma ordem aqui, né? Primeiro foi Y, primeiro foi H e depois foi Z. E a gente também tem que colocar os títulos aqui nessa ordem, tá? Para identificar corretamente. E outro detalhe aqui também é que aqui no Octave eu chamei uma função de Y, outra de H e outra de Z. Tá? Isso não necessariamente vai ocorrer no documento que a gente está fazendo, né? Se a gente está escrevendo um trabalho, não quer dizer necessariamente que lá vai estar falando que uma função se chama Y, a outra se chama H e a outra se chama Z, né? Aqui, como todas as funções são Y dependendo de X, eu vou colocar todas como Y igual a seno de X, Y igual a cosseno de X e Y igual a exponencial de X, ok? Então, Y igual a seno de X, você pode colocar sim ou sem, né? Tipo, em português ou em inglês, isso aí fica a seu critério. Cosseno de X e por último, exponencial de X, tá? Após isso, eu vou mexer em duas propriedades, tá? Então já vou colocar aqui os pares, as propriedades e o valor que eu vou colocar nelas. Bom, por padrão, o Octave vai plotar a legenda aqui no canto superior direito da minha figura, tá? E aqui o parâmetro location, né, que vai determinar onde essa legenda vai aparecer na figura, os valores dele são dados como se fosse numa carta geográfica, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui como exemplo a primeira vez para ele aparecer aqui embaixo, tá ok? Então vai ser Southwest, ok? E também vou determinar como essa legenda vai aparecer, se ela vai aparecer na vertical ou na horizontal. Na vertical aparece uma especificação embaixo da outra, na horizontal aparece uma ao lado da outra. Então aqui eu vou colocar orientation horizontal. Beleza? Vou dar Enter e aqui apareceu a minha legenda no sudoeste da imagem e na horizontal. Então agora eu sei que o gráfico que é vermelho, linha contínua vermelha com bolinhas vermelhas é um seno de X, a linha tracejada azul é um cosseno e que os diamonds, né, que aqui estão bem fraquinhos, é uma exponencial de X, tá? Esses diamonds, quando eu salvar a imagem, eles vão ficar bem mais fortes, bem mais ressaltados e vai dar para ver melhor, tá? Mas não ficou muito bom aqui, ficou meio apertado, ficou sobrepondo um pouco aqui meu gráfico. Eu vou mudar de local, tá? Então eu vou deletar essa legenda, tá? E vou replotá-la no nordeste da figura, tá? Northeast, né? Nordeste. E a orientação vai ser vertical, ok? Vertical, beleza. E agora a gente tem uma legenda aqui bem mais
bem posicionada, ok? Por último, a gente vai ajustar aqui, reforçar os eixos X e Y, né? Os eixos principais, para a gente ter noção de onde é a nossa origem. E não tem uma forma, vamos dizer assim, oficial, uma função propriamente dita, um comando que a gente chama aqui que vai fazer isso. A gente tem que usar de uma artimanha, que é criar um ponto aqui, criar outro ponto aqui e interligá-los por uma linha, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer aqui... vou criar um handle, eixo X, handle, plot. E aí eu vou criar dois pares ordenados. Menos 6... aqui começa, o X começa em menos 6, 28, 32. Então, menos 6.28, 32. E vai, né, o outro ponto, que é o outro extremo, vai ser 6.28, 32, tá? E o outro aqui, que é Y, vai ser 0, 0. Então, é um ponto em menos 6,2832 e 0 em Y, e o outro ponto é 6,2832 positivo e 0 em Y. E aí eu vou mandar plotar isso como uma linha contínua preta, tá? E de espessura 1, né? Então vou mexer aqui no parâmetro line width, ok? Feito isso... fiz uma bela besteirinha aqui, galera. Rapidinho, deixa eu recuperar aqui o gráfico. Mania de fazer besteira. Vamos lá. Aqui. Título, label. Aqui. A última legenda. E esse aqui eu copio. Colo aqui. E, aliás, na verdade, nem copio e colo, né? Tem que dar o hold on primeiro. Vamos lá, rapidinho. Hold on, agora eu copio e colo e pronto. Olha, reforcei aqui o meu eixo X, beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y, apenas mudando o intervalo em Y, em X também, tá? Então agora as coordenadas de X vão para 0, ok? E o tamanho do meu gráfico aqui, né, na verdade o range do eixo Y, eu vou colocar de menos 1.5 até 1.5 para ele ficar centralizado, tá? E aí eu vou mudar também aqui o nome do meu handle, ok? E tá pronto para ser plotado. Pronto, bacana. Agora eu vou reajustar o axis, aqui o axis do meu gráfico, né? Então eu vou botar menos 1.5 e aqui 1.5, tá? Ou seja, eu vou reajeitar aqui essa figura como ela é mostrada. E aí, olha só, beleza, pronto, agora tem um gráfico bacana, galera. Isso aqui agora é só salvar, então eu posso salvar de duas formas. Eu posso salvar como um PDF, vindo aqui na própria janela da figura e dar um salvar como. Eu venho aqui em imagens, vou salvar aqui nas minhas imagens e vou colocar como graph. Vou salvar, eu vou abrir aqui para a gente ver como é que fica no PDF. Olha só, então esse aqui é no PDF, ele deu uma leve cortada aqui, a gente pode reajeitar isso mexendo, deletando aqui, delete o eixo Y, H, eu vou deletar e vou replotar, ok? De menos 1.2 até 1.2. Na verdade, eu posso até colocar mais isso aqui. Acho que não vai ter problema, tá? Beleza, e vou salvar novamente, só pra gente ver. Ok, salvei. Vamos ver como é que ficou dessa vez. Opa, agora apareceu certinho. Olha aí, beleza? Agora a gente tem nossa imagem aqui, tá? Às vezes dá esse tipo de problema a respeito dos eixos, tá? Mas é só a gente reajustar. Eu também posso salvar essa imagem
como JPG, tá? Utilizando o comando print menos DJPG graph.h ou .jpg, desculpa. Beleza? Ele vai aparecer aqui também. E aí eu tenho aí meu gráfico também em JPG e também posso fazer a mesma coisa para PNG. Print, em vez aqui de ser JPG, vai ser PNG. E aqui também eu mudo para DPNG. Ok? Dou Enter. Ele também vai aparecer aqui. Ok? E aí a gente tem o gráfico também em PNG. Note que quando eu dou esse comando aqui na janela de comando, ele salva na pasta em que você está aqui. Se você quiser salvar na pasta imagens, tem que entrar na pasta imagens, onde estava aqui já o PDF, e salvar, beleza? Então, pessoal, esse aí foi o nosso resultado final. Eu vou aqui colocar ele bem bonitão aqui na tela para a gente ver e encerrar essa videoaula. Eu espero que tenha sido bastante produtiva, bastante legal para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Curtam aí, dêem um joinha, compartilhem, fiquem à vontade para comentar, dar sugestões, tirar dúvidas. É um prazer ajudar. E visitem também meu site, tá aqui no cantinho aqui, ó, www.jairjunior.eng.br, e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais, abraços!